Olá, está começando o episódio número 4 do nosso podcast Empresa Exponencial. O podcast que te ajuda a transformar o seu negócio em uma empresa exponencial através de uma gestão bem feita. Eu sou a Laís. E eu sou o Will Brandão. E hoje a gente vai falar de um assunto muito sério. Foi um assunto muito pedido pra gente nas redes sociais, que é como separar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Hoje, muitos empresários não conseguem fazer essa separação, né? Não têm esse controle, acabam misturando tudo. E a gente vamos falar do passo a passo de como fazer para conseguir separar essas contas e ter um prolabore adequado. Como a gente sabe, um dos fatores que impulsionam o empresário um dos fatores que impulsionam o empresário à falência. Então, se você não consegue ter essa separação, você não consegue ter um crescimento e atingir seus resultados. Will, então explica pra gente por que é tão importante a gente fazer essa separação. Beleza, vamos lá, legal lá. Realmente esse é um tema que desperta bastante dúvida, né, nos empresários, principalmente pequenas empresas, normalmente que tem uma gestão de 1 ou 2 sócios ali, talvez um pouco mais familiar, né, que é a estrutura das empresas brasileiras de um modo geral, e realmente gera bastante dúvida, gera bastante desconforto, principalmente se tem mais de um sócio, enfim, acaba gerando às vezes até atrito, e ninguém sabe muito bem como faz para ter um prolabore definido, né? Isso tem diversas implicações, né? A importância, eu diria, desse tema de ter uma separação, né, correta das finanças pessoais com as finanças da empresa, ela é total. Como você mesmo falou, essa questão de misturar as contas é um dos fatores que a gente mais vê aí, que realmente geram problemas de caixa para a empresa e eventualmente até uma falência, né? Porque a empresa acaba ficando sem poder honrar seus compromissos com os fornecedores, porque eventualmente um sócio teve que utilizar para recursos pessoais. Então, assim, eu acho que assim, a importância, ela tem aquela importância mais clara, que eu acho que as pessoas já sabem o porquê, né, de que é importante você ter a separação, que é, por exemplo, para você não ficar utilizando o caixa da empresa para bancar, né, ou para financiar o teu padrão de vida pessoal, né? Esse talvez seja o mais claro, mas tem diversas outras implicações que, por exemplo, uma empresa que não tem aquela gestão financeira mais profissional, mais padronizada, com um processo bem montado, ela talvez não perceba isso, né? E a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? Falar um pouquinho desses problemas e também, claro, como resolver essa situação, que às vezes é um ciclo sem fim, né? Realmente os empresários tentam, às vezes, fazer uma definição, padronizar, mas não conseguem, porque a empresa não tem caixa, e aí ele também fica sem caixa, ele não consegue, enfim, fica naquele ciclo sem muito perspectiva de resolver. E hoje a gente vai passar algumas dicas aqui sobre como o empresário ele pode, de fato, começar a separar as contas pessoais com as contas da empresa, né? E também, assim, para deixar claro, né, que você não precisa ser um especialista, né, em gestão financeira. Tudo que a gente está passando aqui, todos os conteúdos que a gente aborda no nosso Instagram, no YouTube, faz com que te ajude a entender melhor o método de gestão, como você consegue controlar e organizar as suas finanças para que você consiga atingir os seus resultados, né? E ter uma separação adequada das contas da sua empresa com as contas pessoais. E Will, como que a gente pode fazer? Como que a gente faz essa diferença? A gente precisa, por exemplo, ter contas separadas em bancos diferentes. A gente precisa definir quando que a gente consegue definir o prolabore dos sócios. Como que é que a gente faz essa divisão? Legal, vamos lá, né? Vamos dar um passo para trás antes de falar como, né? Voltar no porquê é importante, né? A gente mencionei aqui só um ponto que é o mais visível, né? Mas acho que a gente convém aqui falar para quem está ouvindo talvez os pontos, os gargalos, né? As questões mais críticas, o problema de você ter essa mistura que talvez não seja tão concreto assim, não fica tão fácil de ser enxergado, né? Mas tem diversas implicações em relação a isso, né? Tudo que a gente vem passando realmente nos nossos conteúdos é para realmente tornar, né, o processo de gestão financeira profissional, mesmo que o empresário não seja especialista, ele não tenha feito um curso de gestão financeira, um MBA, né, um curso acadêmico, mas que, claro, ele tem que ter esse conhecimento para implementar na empresa dele, a empresa dele poder, de fato, fazer
aquele processo de bater metas de forma constante, né? A gente entende que a gestão financeira é essencial para isso. E aí, falando um pouquinho do porquê é importante, né, separar essas finanças, eu falaria assim, tem quatro pontos que são mais críticos, né, que a gente precisa entender para também entender a importância de separar as contas pessoais com a da empresa. O primeiro que eu falei, que é aquele talvez mais conhecido, né, talvez mais visual para o empresário, é o fato dele, ao mesmo tempo que ele utiliza o caixa da empresa para pagar suas contas pessoais, a empresa em um determinado momento vai precisar de caixa, ele vai tirar das contas pessoais para pagar a empresa, para pagar alguma conta da empresa, e aquilo se torna uma bagunça. Então, quando a empresa tem caixa, ele tira para pagar ali fazer suas compras pessoais, seus pagamentos pessoais, às vezes ele utiliza a própria conta corrente da empresa, às vezes ele transfere para ele, mas sem um processo definido, sem um padrão definido. E quando a empresa precisa, eventualmente ele vai ter que tirar dos seus aportes pessoais, dos seus recursos pessoais para colocar na empresa. Isso é ruim para os dois lados, por quê? Aí a gente já vai estar falando do segundo problema, que é a falta de planejamento de médio e longo prazo, tanto para a empresa quanto para o empresário. Então, se ele está sempre que a empresa tem caixa, ele retira para pagar as contas pessoais, e quando a empresa precisa, ele tira do pessoal para pagar a empresa, como é que ele vai conseguir estabelecer um planejamento de médio e longo prazo, tanto para a empresa quanto para a sua vida pessoal? Por quê? A vida pessoal dele, ele vai estar sempre dependendo do que a empresa vai faturar no próximo mês para saber o quanto ele vai poder retirar. Além de gerar uma angústia muito grande, no empresário, que ele nunca tenha previsão, né, de retirada da sua renda pessoal, isso gera um problema de realmente falta de planejamento. Então, ele não sabe se ele pode comprar uma casa, se ele pode financiar, porque ele não sabe quanto ele vai retirar daqui 1 ano, 2 anos, ele não tem essa previsão. Ele não sabe se ele pode começar a pagar uma viagem para fazer uma viagem daqui 2, 3 anos, né, uma viagem maior. Ele não sabe, às vezes eu já passei por clientes que falaram que queriam ter filhos e não sabiam se conseguiriam, né, porque não tinham essa visão de financeira pessoal muito clara, não tinha essa previsão. Então, e a minha empresa da mesma forma. Como a empresa está sempre sendo, vamos dizer assim, prejudicada com essas retiradas dos sócios, né, prejudicada entre aspas, às vezes os sócios até tiram menos do que eles poderiam, mas por conta dessa falta de clareza, né, essa falta de previsão. Então, às vezes, o sócio até tira menos, ele trabalha muito, tira pouco, e às vezes de forma desorganizada, mas isso ainda prejudica bastante a empresa, porque a empresa ela precisa ter uma previsão, ela precisa trabalhar com esse tipo de processo, para poder fazer os seus planejamentos de médio e longo prazo. Então, como é que você vai traçar um plano anual, se você não sabe quanto você tem a pagar, né? E o prolabore do empresário, as retiradas mensais do empresário, é uma despesa da empresa. Precisa isso estar previsto também. E aí a gente vai saber o quanto que a empresa tem poder de fogo, de repente, para investir e criar novos projetos dentro da empresa. Então, por isso que é importante, né? Então, primeiro, essa mistura sempre acaba gerando falta de caixa, tanto para a empresa quanto para os sócios, ao mesmo tempo que dificulta o planejamento de médio e longo prazo, também para a empresa e também para os sócios, né? E tem um terceiro item aqui, né, que também é muito importante, que é a falta de clareza no resultado da empresa. Se você não tem um controle bem feito, né, se você, por exemplo, utiliza um boleto para pagar uma conta pessoal do sócio com caixa da empresa, quando ele for fazer uma análise lá no final, o caixa da empresa vai estar menor, ele não sabe exatamente para o que foi, né, e ele não vai ter clareza do resultado da empresa. Então isso é um problema sério, porque você não entendendo o resultado da tua empresa, quando a gente fala resultado, a gente fala de lucro, né, ou de caixa gerado, se a gente está falando do regime de caixa, enfim. Hoje a gente fala de lucro de caixa gerado. Então, se ele não sabe exatamente quanto que a empresa está gerando de lucro ou de caixa para se manter, né, para se sustentar e continuar crescendo, como ele vai saber se o negócio dele é viável ou não é viável? Como ele pode saber se a empresa dele está sendo um bom negócio para ele ou não está, né? É uma coisa meio conflituosa, fica difícil de você ter essa visão, né? Você acaba não tendo clareza sobre o resultado da própria empresa. E quando você não tem clareza, você não está medindo de fato o resultado, e quando você não mede, a gente já falou dos indicadores, acho que no episódio 3, né? Episódio anterior. Se você não consegue medir, você não vai conseguir atuar para melhorar, né? Ou de repente você pode até estar no prejuízo e não sabe o teu próprio negócio. Você acha que é porque você está tirando contas pessoais, mas na verdade a própria empresa ela não está sendo sustentável ali para se manter, né? A falta de clareza é um problema. E eu diria que um quarto problema, eu colocaria como um quarto problema também para quem mistura as contas, que é um fator psicológico também. O que acontece? O sócio que ele não sabe exatamente o quanto que ele vai retirar da empresa mês a mês, todo caixa que sai da empresa, na cabeça dele, ele está tirando do prolabore dele. Então pensa assim,
se ele tem um caixa hoje na empresa, se ele está precisando comprar uma máquina, ou ele está precisando investir em um funcionário novo, contratar um funcionário. Na cabeça do sócio que mistura as contas, ele vai pensar o seguinte: se eu contratar aquele funcionário, vamos supor que esse funcionário custe R$2.000 por mês, né? Vamos supor que seja um estagiário, nível júnior, mesmo esse aí. Ele vai falar, na cabeça dele, ele vai pensar o seguinte: pô, se eu contratar aquele funcionário, vai sobrar R$2.000 a menos para eu retirar para minhas despesas pessoais no final do mês, entendeu? Ele não vai ter essa. Na cabeça dele, ao investir na empresa, ele está tirando da sua própria potencial de ganho pessoal que ele poderia ter naquele mês. Ele não consegue, claro, na cabeça dele não é claro que a empresa, ela não é um caixa eletrônico, não. Ela precisa ter uma previsibilidade de pagamento para todos os funcionários, inclusive o sócio que trabalha na empresa, e ela precisa ter caixa, precisa manter caixa e continuar investindo na própria empresa para continuar crescendo, né? Investimento é igual crescimento nesse caso. Então a empresa precisa continuar reinvestindo para continuar crescendo, e a renda do sócio tem que ser mantida ali, o pagamento para os sócios mensais tem que ser mantido. Então, eu acho também que é um dos problemas que a gente mais, assim, recebe também, né, que os sócios, eles não definem o Prolabore antes, né, de você, quando você está fazendo um planejamento estratégico, o planejamento da sua empresa, você precisa definir o seu Prolabore para você ter esse valor mensal na sua conta todo mês. Senão é o que você acabou de falar. Você vai acabar deixando de investir na empresa, deixando de investir em funcionários, em recursos, porque acha que está saindo do seu bolso e não dos recursos que a empresa está oferecendo. Assim, também um conceito que precisa ficar bem claro lá é a questão do Prolabore, que também as pessoas se confundem um pouco, né? Prolabore, quando a gente está falando de Prolabore aqui, a gente está falando de um modo geral como a renda do sócio pelo trabalho que ele efetua na empresa. Existe o Prolabore contábil, que não é esse que a gente está falando exatamente. O que é o Prolabore contábil? É o Prolabore que a tua contabilidade passa, que você recebe e passa mensalmente isso para o governo. É como se fosse realmente um funcionário CLT ali. Então você paga inclusive INSS e imposto sobre esse Prolabore. Esse Prolabore contábil normalmente não é o que o dono de fato recebe mensalmente, porque ele recebe esse Prolabore, só que aí acaba a contabilidade, né, por até otimização, redução de impostos, acaba colocando um salário menor do que o dono realmente recebe como oficial, né? E aí essa diferença ela lança como uma distribuição de lucros antecipada. Então, a operação contábil não é disso que a gente está falando. Quando a gente fala aqui de Prolabore, a gente está falando de uma visão gerencial. E é exatamente essa renda como um todo que o sócio retira, seja ela o Prolabore contábil mais dividendos, ou seja só o Prolabore cheio, enfim, o quanto que o sócio retira por mês como renda para si. Então, só para deixar claro esses dois conceitos, não é o Prolabore contábil. Porque muita gente fala, Will, eu já tenho o Prolabore definido. Meu Prolabore, lá, a contabilidade me passa todo mês um recibo, meu Prolabore sei lá, R$2.000. E sobre esses R$2.000, eu pago o meu INSS e eu já tenho isso definido. Só que aí, na verdade, você vai olhar, ele retira muito mais que isso da empresa. Ele não retira só R$2.000. Ele retira 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, tira bem mais que isso. E essa diferença a contabilidade lança como uma antecipação de dividendos. Então, é como se a empresa tivesse que acumular lucro ao longo do ano, e o ideal é que no final fosse feita essa retirada de uma vez, né? Então, quando a gente está falando de Prolabore aqui, a gente está falando da renda como um todo, tá? Então, não é só os 2.000 que a contabilidade passa, é todo o valor que é retirado da empresa para fins pessoais do sócio, tá? E aí, o sócio, o empresário que a gente está falando aqui, que é o empresário que normalmente opera a empresa, né, que está lá dentro fazendo vamos dizer assim, a tua função dentro da empresa, tem uma função, seja ela administrativa, seja ela operacional, comercial, enfim, ele tem uma função na empresa, ele tem que tirar uma renda, né, porque se ele não estivesse executando aquilo, teria um funcionário executando. E aí que entra, a gente começa a falar de como definir o Prolabore corretamente. Por quê? Se o dono ele tem uma função específica dentro da empresa, vamos supor que são 2 sócios, né? É uma empresa ali, 2 amigos ou uma família de 2, 3 pessoas, e cada um é responsável por uma área dentro da empresa. Então, um sócio fica prospectando, fazendo atividades comerciais, e o outro sócio, vamos supor que fique no administrativo, né? Então, cada um deles tem uma função específica dentro da empresa, né? E cada um deles tem que receber de acordo com a sua própria função. Então, o que você tem, começando a falar um pouquinho já de como definir corretamente essas retiradas pessoais
vulgo Prolabore aqui, né, que a gente está generalizando esse Prolabore como a renda como um todo. Eu falo que existe uma técnica que a gente sempre gosta de aplicar, que é a técnica dos 3 chapéus. É uma técnica que a gente costuma, até quando há conflito assim, entre os sócios sobre quanto retira, quanto não retira, a gente aplica essa técnica e fecha bem a conta, assim, costuma agradar todo mundo, inclusive a empresa, que é a principal fonte de renda dos sócios, né? Então, essa técnica é o seguinte, a gente fala então que o sócio, cada sócio, né, que opera dentro da empresa, ele tem 3 finalidades ali dentro, ele tem 3 chapéus que ele veste ali no dia a dia da empresa. Ele tem o chapéu dele como sócio, ou seja, aquela pessoa que aportou recursos para fazer a empresa ser criada e começar a levantar o capital de giro, começar a crescer, né? Então ele entrou com o risco, o sócio ele entrou com o capital financeiro, entrou com o risco do negócio. Existe o chapéu que ele tem ali como funcionário, normalmente ele opera também a empresa, então ou ele presta, ou executa algum serviço, ou ele vende, ou ele entrega, e existe o chapéu administrador, que é o chapéu que toma decisões dentro da empresa. Então, o sócio, mesmo aquele sócio que fica no comercial, normalmente ele ajuda também na tomada de decisão. Então, ele tem 3 chapéus. E como ele tem esses 3 chapéus, a melhor forma dele definir a renda dele é qual seria o valor que eu deveria receber por cada chapéu. Então, vamos lá. Vamos falar aqui primeiro, vamos começar aqui pelo chapéu do funcionário. Então, a gente falou que o funcionário, o sócio, né, do empresário, ele pode ter uma atividade dentro da empresa, pode ser, por exemplo, prospecção, pode ser na própria operação, gerenciando ali a operação, até executando de fato, ele pode ser o gestor financeiro, ele pode ser a área de marketing, enfim, ele tem o papel dele ali dentro. E aí ele tem que fazer o seguinte, para definir o quanto ele deveria receber por esse chapéu, ele tem que fazer uma pesquisa de mercado e ver quanto uma pessoa no cargo dele, fazendo exatamente o que ele faz, recebe na média. Ele tem que entender que ali, naquele momento, ele está como funcionário da empresa. E aí, a partir do momento que ele estabelece essa média, então vamos supor ali que, no caso, ele perceba, sei lá, que ele faz um gerente de operações receberia 10 mil reais por mês. Né? Vamos supor que seja isso, tá? Então ele vai estabelecer que a renda dele para aquele chapéu é de 10 mil reais. Porque se ele não tivesse ali, teria que ter alguém ali, certo? Se ele é o vendedor tem um fixo ali de 3 mil reais. 3 mil reais é o salário, o chapéu dele. O gestor, ele trabalhando como gestor financeiro, administrador da empresa, receberia 15 mil reais. Né? Vai depender da realidade da empresa, claramente, porque se ela não pode contratar um gestor financeiro por 15, não faz sentido o sócio receber os 15. Então o sócio vai ter que baixar a régua dele também, né, e receber o quanto que a empresa poderia pagar por aquele atividade. Então, de repente, ela não pode pagar por um gestor, mas pode pagar por um analista 4 mil reais, e aí o sócio vai receber aqueles 4 mil reais. Então, tem que ficar dentro das possibilidades da empresa. E aí, aquele chapéu já está fixado, ele já sabe quanto ele pode retirar. Então, cada um dos sócios que trabalha na empresa já tem o seu chapéuzinho funcionário, já sabe quanto pode retirar. Já tem isso estabelecido de uma forma justa. Ou seja, se ele não estivesse fazendo, ele pagaria para alguém fazer e alguém estaria recebendo esse valor. Então é justo que ele receba. O chapéu tomador de decisões, né, o chapéu gestor aqui, tomador de decisões, ele também pode receber um valor por isso. Mas aí ele pode estar atrelado, esse chapéu dele, ao desempenho da empresa. Por exemplo, vamos supor que a minha meta, né, a meta da empresa nesse ano seja aumentar o meu caixa, triplicar o meu caixa, vamos supor. Eu estou com 100 mil hoje de caixa e esse ano eu quero triplicar o meu caixa. Quero finalizar o ano com 300 mil reais. Aí o que ele pode fazer? Conforme mês a mês ele vai atingindo as metas, a empresa vai atingindo as metas, ele pode separar um pedaço daquilo como uma comissão pelo resultado, uma bonificação. É o que normalmente acontece. Em grandes empresas, a alta direção ela recebe bônus por resultado alcançado. Pode ser mensal, pode ser semestral, ou pode ser próprio anual mesmo. Né? E aí, por exemplo, quem toma decisões na empresa que ajuda a empresa a atingir esses objetivos, eles podem ser bonificados, e é importante que essa bonificação esteja clara desde o início. Então, todo mundo que participa do comitê da empresa, né, não é um comitê formal, mas é um comitê das pessoas que são responsáveis por tomar decisões, elas podem receber uma bonificação, além do seu salário como funcionário, do seu chapéu funcionário. É o seu chapéu tomador de decisões. E aí você recebe por resultado alcançado. Se a empresa bateu, você pode receber uma bonificação sobre aquilo. Se não bateu, você não recebe. E aí tem que ter aquela gestão mútua de cobrança e de responsabilidades entre os sócios, né? E o terceiro chapéu? O terceiro chapéu, que é o chapéu do sócio.
E normalmente o dono não trabalha esse terceiro chapéu, ou trabalha de forma errada. E esse chapéu, veja, não é o primeiro e o segundo chapéu que vai deixar o empresário rico. É o terceiro chapéu, o chapéu sócio que tem que deixar o empresário rico. Os dois primeiros, ele é funcionário, ele é, né, um operador ali dentro da empresa. Ele está ali só para ter uma renda, para poder pagar o seu estilo de vida, pagar suas despesas pessoais, enfim. E é importante, né, falando ainda um pouquinho desses dois primeiros, que ao entender qual é a renda se é correta dele, né, a renda justa, ele adeque o padrão de vida pessoal dele a essa renda. Então, por exemplo, não é só porque ele é o empresário que ele pode ostentar infinitamente. Ele tem que, na verdade, se uma pessoa que executa aquele processo dentro de uma outra empresa recebe 5, e ele também está recebendo 5, ele começa a adequar o padrão de vida de acordo com aquela renda que ele recebe, porque ele vai começar, inclusive, a ser mais eficiente pessoalmente, ele vai conseguir entender quais são os seus limites de gastos pessoais, vai conseguir fazer um planejamento dentro daquele orçamento que ele já sabe que ele vai ter todos os meses, e aí as coisas começam a se encaixar, inclusive na vida pessoal, às vezes ele tem que diminuir um pouquinho o padrão de vida dele, mas fica melhor a situação como um todo, porque ele começa a ter previsão, e só a previsão por si só já gera uma tranquilidade para o cara, né? Já gera uma tranquilidade familiar, a esposa ou o marido já sabe quanto que pode, quais são os planos, como pode ousar, ou pode usar também o dinheiro nos próximos meses, pode fazer um plano de previdência privada, pode fazer um investimento financeiro, ou comprar um ativo, já sabendo o quanto vai receber. E aí o chapéu sócio, que é o terceiro chapéu, que é o chapéu que é aquela injeção de capital na veia, né? É realmente aquilo que pode fazer o empresário se tornar rico se ele souber trabalhar o valor da empresa. E aí, como é que funciona esse chapéu? Cada sócio, quando inicia a empresa, tem uma participação, ou inicia, ou entra posteriormente, ele vai ser responsável por uma participação dentro do capital social da empresa. O que é o capital social? É aquele valor que foi colocado na empresa para ela iniciar. Então, ela iniciou com um valor. Ela precisava investir, precisava contratar, precisava comprar máquinas, precisava contratar consultorias, etc. Então, ela precisou de um capital de giro, ela precisava de um capital. Aquele capital é o inicial da empresa. E aí cada sócio colocou um tanto. Então, se o capital social da empresa, por exemplo, foi 50 mil e um sócio colocou 25, o outro colocou 25, bom, cada um tem 50% daquela sociedade. Aí que vem a sacada, né? Porque aí cada sócio, o sócio, como o chapéu de sócio, ele só recebe na distribuição de dividendos. E a distribuição de dividendos, ela só ocorre se a empresa tiver lucro. Se a empresa não tiver lucro, o sócio não recebe. Então, começa, inclusive, a ter uma convergência de objetivos entre os sócios, se a gente está falando de uma empresa com 2 ou mais sócios, para a empresa se tornar lucrativa. Por quê? Eles vão ter cada um vai estar tirando sua renda mensal, de acordo com esses 2 primeiros chapéus, mas lá no final do ano, se a empresa foi lucrativa, eles podem retirar uma fatia desse bolo, desse lucro. Cada um de acordo com a sua proporção dentro desse capital social. Então, se um tem 30%, vamos supor que a empresa lucrou 100 mil reais, e na distribuição de lucros, né, existe a política entre os sócios de 100 mil, 50% distribuído para os sócios, os outros 50% permanecem na empresa para continuar, para reinvestir ou pagar dívidas da empresa. Desses 50 mil, vamos supondo que tem um sócio que ele tem, vamos colocar um exemplo de 30%. Então, nesse caso, ele vai receber desses 50 mil, 15 mil reais, certo? A empresa lucrou 100, 50 era distribuído para os sócios, e os sócios, um tem 30, o outro tem 70. Então, o que tem 30 retira 15 mil, e o que tem 70 retira 35. Certo. Bom, e aí, tá vendo que aí de fato é aquele impulso financeiro para o empresário. Então, se o empresário começa a ter um bom negócio, a empresa dele se torna lucrativa, tem uma boa gestão financeira, tem caixa, começa a sobrar caixa, mesmo sem onerar a empresa, prejudicar a empresa, ele consegue, com o tempo, aumentar seu padrão de vida, atingir seus objetivos mais ambiciosos em termos de conquistas financeiras e materiais, ou experiências de vida, ou conquistas familiares, como a gente comentou, né, ter um filho, etc. Ele pode passar por isso, mas de uma forma estruturada. Então, a empresa tem que lucrar para ele conseguir ter essa injeção financeira para sua vida pessoal.
e se a empresa não lucrar, faça ali as melhorias para o próximo período, para a empresa poder ter essa lucratividade, mas enquanto isso ele sabe que ele está retirando, tendo a renda dele mensal. E um grande problema lá, mesmo sabendo, passando assim, essa técnica, né, que a gente acaba utilizando, muita empresa ainda não consegue, de fato, trabalhar com essa previsão, essa separação total, tá? Porque saber não é fazer. Saber não é fazer. Então, não é só porque ela sabe o quanto cada sócio precisa retirar que ela realmente faz isso. Então, o que acontece? Quando a empresa ela estabelece o prolabore, mas ainda assim continua misturando as contas pessoais com as da empresa, é porque ela não colocou aquilo no contas a pagar como uma despesa da empresa. Ela não provisionou aquilo como uma despesa. Então, se os sócios têm a retirada uma vez por mês de, sei lá, um tem de 5, o outro tem de 3 mil reais, vamos supor, 8 mil reais. Aqueles 8 mil tem que estar com uma despesa da empresa no fluxo de caixa. Tem que aparecer ali como uma saída lá no dia 10, porque o sócio, quando ele faz uma análise do fluxo de caixa, ele já vai saber que no dia 10 ele precisa ter aqueles 8 mil. Se não tiver, é como se fosse o pagamento de um funcionário. Ele vai ter que tomar as ações para ter no dia 10 aqueles 8 mil. E aí se torna religioso aquela retirada. Realmente, cabeça assim, de como se fosse um funcionário. Você não vai deixar de pagar um funcionário, você vai dar seu pulo, você vai conversar com o teu fornecedor, você vai conversar com o teu banco, você vai ver o que você consegue fazer. A mesma coisa o sócio, ele precisa ter essa mentalidade de que o prolabore, a renda dele, é como se fosse um pagamento de funcionário, que a empresa não é caixa eletrônico. Ele não pode ficar tirando toda hora, a hora que ele quer, a hora que ele precisa para pagar também contas pessoais dele, sem estar tudo organizado e sem estar descrito, né, do que é que ele está tirando, que não faz parte do prolabore dele, no caso. Exato, e inclusive essa mistura também tem vamos adicionar um quinto problema ali, né, que a gente comentou dos 4 problemas, tem um quinto, que é o fato dele misturar as contas pessoais. Então, eu já conheci alguns empresários que eles fazem assim, pergunta, né, quanto você retira mensalmente? Tem prolabore? Ele fala, não tenho. Mas aí você vai olhar o controle financeiro, ou você vai olhar o extrato bancário, uma série de contas pessoais que foram pagas ao longo do mês, um boleto que foi pago direto na conta da empresa. Então ele fala que não tem o prolabore, mas paga a escola ele usa. Do filho, o clube, shopping, tudo, e vai tirando tudo da empresa. Exatamente. Daí na cabeça dele ele não tem, mas na verdade ele não entende que tudo que ele retira faz parte desse prolabore, né? E o que a gente está falando aqui é só de organizar isso, deixar uma data, deixar um valor justo, um valor coerente com que a empresa pode pagar e deixar isso organizado, previsto para facilitar para todo mundo, né? E aí esse quinto problema eu diria que assim, como ele acaba misturando muito os pagamentos pessoais com a empresa, dificulta inclusive o controle financeiro da empresa. Por quê? Seja o próprio dono, ou seja um funcionário, um assistente ou até um BPO, né, um terceiro fazendo esse processo de gestão financeira para ele, de controle financeiro, vai dificultar, porque aumenta muito o volume de entradas e saídas e a chance de uma informação se perder é muito grande, né? E o controle, e a empresa não vai estar prevendo que ele vai ter que pagar o clube dele, vai ter que pagar a escola dos filhos, né? Vai ser uma retirada, às vezes, surpresa do caixa da empresa. E isso atrapalha muito quando a gente está falando de gestão financeira, né? De controle e de gestão financeira. Sim, e como que ele faz para separar? Por exemplo, agora o empresário ele quer fazer tudo certinho, mas ele ainda não sabe que ferramentas, como que ele faz para separar, porque ele ainda, na cabeça dele tá tudo muito junto, então ele ainda tá retirando caixa, pagando contas pelo caixa da empresa. Como que ele faz essa separação? Por exemplo, tem alguma dica? Usa diferentes bancos, diferentes cartões? Vamos passo a passo, então, para o empresário que quer, a partir do próximo mês, a partir desse mês, começar a ter essa separação das contas pessoais com a da empresa. Então, primeira coisa, utiliza a técnica dos 3 chapéus para definir o valor de retirada que você vai ter todos os meses, tá? Utiliza essa técnica. Uma vez que você definiu qual é o valor de retirada mensal e qual vai ser a sua distribuição de lucros no final do ano, segundo passo, colocar isso na previsão do teu fluxo de caixa. Então, você tem que ter uma previsão de fluxo de caixa, né? A gente está falando aqui de empresários profissionais, nós não estamos falando daqueles que só querem fazer o gostosinho e se divertir, a gente está falando dos empresários que querem ter uma empresa saudável, que querem crescer, que querem ser uma empresa exponencial. Então, coloca isso no teu fluxo de caixa, seja ele uma planilha, seja ele um sistema,
você precisa já deixar isso previsto no teu fluxo de caixa, como se fosse um pagamento de um funcionário. Terceiro passo, analisa teu fluxo de caixa. Já pega, quando você lançar isso no teu contas a pagar ali, e já deixa esse pagamento lançado ad eterno, né? Já deixa isso lançado de forma recorrente no teu fluxo de caixa, analisa teu fluxo de caixa, olha dia a dia se vai ter algum pico de saídas que eventualmente pode até descapitalizar a sua empresa e ser necessário um ajuste no caixa da empresa. Então, por exemplo, se hoje nós estamos aqui no dia 29 gravando esse podcast, e ele percebe que lá no dia 15, que é o dia que ele estabeleceu para retirar esse Prolabore, a empresa não vai ter caixa, segundo essa previsão dele, não vai esperar chegar no dia 15 para tentar ver se que vai retirar. Hoje ele já tomou uma ação, ele já vai olhar contas a pagar, ver se tem possibilidade de negociar prazo com algum fornecedor, ele vai olhar contas a receber, ver se tem possibilidade de antecipar algum recebimento com o cliente, ou vai traçar uma meta com a sua própria equipe de vendas para receber mais rápido dos próximos clientes, ou até vender mais, para ter mais caixa eventualmente daqui 15, 20, 16 dias, aí, o período que ele está analisando. Então, terceiro passo é analisar o fluxo de caixa e verificar o caixa da empresa no dia da sua retirada, né? E claro, chegou lá no dia 15, que é o seu dia de retirada, você não vai utilizar o caixa da empresa para pagar seus boletos pessoais, até porque isso gera um problema fiscal, dependendo do seu regime de tributação, se você é simples, lucro presumido ou lucro real. E aí você vai fazer o seguinte, você vai transferir aquele valor para a tua conta pessoal, aquele valor integral. Você pode até, lá, algumas empresas que estão numa situação um pouco mais delicada de caixa, não vão conseguir fazer isso de uma forma abrupta, assim, de pagamento de uma vez. Você pode definir até 2, 3 datas para a retirada do Prolabore. Então, vamos supor que seja esses 5 mil, você pode colocar 2 mil no dia 10, 2 mil no dia 20 e R$1.000 no dia 30 para retirada. Mas isso tem que estar previsto no fluxo de caixa. E chegou lá no dia 10, dia 20, dia 30, você transfere isso para a conta pessoal. Ah, mas vou pagar TED? Vai pagar TED. Vai pagar? Vai pagar. Mas isso a gente está falando de um custo muito baixo para um retorno muito alto. A gente está falando de eficiência do negócio. Né? E também é um ponto importante, porque você está falando que a pessoa vai transferir, né? Então, a gente já entende que não vamos usar o mesmo cartão para pagar as contas pessoais com as contas com o dinheiro que você está transferindo para os sócios, né? Então, a gente não vai pegar o cartão da empresa. Com o cartão da empresa, eu sei que eu tenho X para retirar, que é o meu salário. Mas eu não vou usar o cartão da empresa, eu vou transferir para minha conta pessoal, certo? E cartão, né, que é alguma coisa também que às vezes gera problemas, porque tem conta pessoal no cartão da empresa, tem conta da empresa no cartão pessoal, vira uma bagunça, é uma bagunça que às vezes, assim, é desnecessária. Às vezes, pode até ser que no eventual necessidade, o empresário acaba utilizando o cartão de crédito da empresa, não é indicado mesmo, e às vezes ocorre até o oposto, né, temos clientes assim que às vezes tem um limite maior no seu limite pessoal do que no limite do cartão da empresa. E a empresa, eventualmente, tem que usar o cartão do dono para fazer isso. Mas isso tem que estar registrado como uma despesa da empresa. Então, por exemplo, se o cartão do dono, vamos supor que tenha tido uma compra de R$3.000 e o dono paga aquela conta, aquele cartão de crédito dele, todo dia 10, mas foi R$3.000 uma compra da empresa. No dia 10, a empresa tem que transferir esse valor para os sócios e lançar no seu sistema que foi uma despesa específica para ela. Aí, nesse caso, não foi uma retirada para o sócio. O que foi aquela despesa? Categorizar isso na conciliação bancária. Tem que deixar isso previsto e no dia de pagamento fazer a transferência e conciliar no dia seguinte. Fazer daquela forma que a gente já falou também no outro podcast de processo da gestão financeira diária. Então, você tem que conciliar e categorizar corretamente aquela saída. Se for um investimento, sei lá, um curso que foi comprado, vai ter que lançar como um curso, né? Só que aí tem uma questão fiscal que tem que ser conversado com a contabilidade, porque dependendo do regime de tributação, esse movimento é um pouquinho mais delicado, tá? Você poder pagar uma conta da empresa com o cartão dos sócios, existe um trâmite ali que precisa ser alinhado com a contabilidade. O ideal, como a gente fala, é não fazer, mas se porventura precisar, deixa isso alinhado com a contabilidade para não ter problemas fiscais posteriormente, né? Até de repente você não pagar imposto sobre algo indevido
que você poderia, de repente, abater como uma despesa da empresa. Tá, então, pensando nisso, a gente já entendeu, então, como que o empresário pode fazer essa separação, esses 5 passos, né? Mas você acha importante também, interessante, ele também ter um controle, uma planilha, para ele ter esse controle pessoal? Ele não, por exemplo, a gente tem essa planilha para ter essa separação, essa gestão da empresa. Mas você acha que no começo, como ele está começando agora, fazendo essa divisão, é interessante ele também ter uma planilha focada só para os gastos pessoais dele? Legal, pergunta. Sim, é importante, como um todo, ele fazer o controle financeiro, seja da empresa, seja familiar, né? O teu orçamento, o próprio orçamento familiar dele está bem controlado, né? Da mesma forma que ele faz para a empresa, ele faz pessoal, isso vai gerar ganhos bem consideráveis financeiramente para ele do ponto de vista pessoal. Mas é importante que sejam controles separados, né? Então, se ele usa para a empresa, seja uma planilha ou seja um sistema, para o pessoal ele vai usar uma outra ferramenta. Ele não vai usar, não é alguma coisa unificada, tá? Para pessoal, ele pode alinhar, se ele tiver o cônjuge, né, ali para participar daquele orçamento, ele alinha com o cônjuge, já traça também, já pode fazer uma previsão de fluxo de caixa. Dentro dessa previsão de fluxo de caixa, ele pode ter uma parte para investimentos, ele pode ter uma parte para despesas básicas, pode ter uma parte para despesas com estilo de vida. A gente pode até virar um podcast falando sobre finanças pessoais, que é um assunto que eu também gosto bastante. Mas seria o ideal, né? Ele ter esses dois controles, tanto empresarial quanto pessoal. É que o nosso foco que tem sido realmente falar mais sobre a gestão da empresa, eu acho que já está bem reforçado a necessidade de ter isso, né? Então, acho que, bom, não precisamos falar mais, mas pessoalmente também é bem bacana, se ele puder ter isso, ele vai perceber que vai ser uma grande ajuda para ele, de ganhos financeiros pessoais, de previsão, planejamento, etc. A gente recebeu uma pergunta por inbox semana passada no nosso Instagram. Eu vou ler aqui pra gente e você explica, tenta dar uma solução pro nosso ouvinte. Ele mandou assim: tenho uma loja de instrumentos musicais há 5 anos e ainda não tenho ninguém para me ajudar na gestão do meu negócio. Por isso faço tudo sozinho. Mas sinto que não consigo atingir meus resultados e nem aumentar o meu prolabore, porque acabo usando o dinheiro da empresa para pagar minhas contas pessoais. Como eu posso ser mais organizado para não precisar utilizar o caixa da empresa? Ele perguntou respondendo, né? Ele já sabe o problema. Ele já sabe que a empresa dele não tem caixa e que ele mesmo não tem conseguido retirar, ter uma renda melhor por conta dessa mistura. Então, ele já sabe que ele precisa separar. Então, o que eu diria para ele é seguir exatamente os passos que a gente passou. Vamos lá, recapitulando. Definição do prolabore de acordo com a técnica do 3 chapéus. Inserir isso na provisão de pagamentos da empresa através do fluxo de caixa. Fazer a análise do fluxo de caixa para eventualmente verificar se no dia vai ter saldo suficiente. O quarto colocar isso como um pagamento religioso, né? Como se fosse realmente um pagamento de funcionário. Chegou no dia, tem que sair o dinheiro da empresa e isso tem que ser transferido para uma conta à parte, né? E o quinto, se ele eventualmente verificar que ele não vai ter aquele saldo em caixa, ele vai ter que ou dividir essa retirada dele em 2, 3 vezes ao longo do mês, mas tem que estar previsto e que tem que sair da conta assim que ele fizer essa separação, ou ele vai verificar formas de gerar o caixa suficiente para honrar o compromisso com ele mesmo. Então, eu diria que, assim, é isso, é ele se organizar e ter o controle financeiro. Bom para ele, bom para a empresa. Sim, exatamente. E para a gente fazer essa separação, essa organização, a gente falou em planilhas, né? Você tem algum sistema que você indica? Como que, para quem ainda também não está habituado, como que essa pessoa ela pode criar uma planilha simples, colocar lá os gastos, o fluxo de caixa da empresa dela, o que ela tem de previsão para o futuro da empresa, pessoal, ou tem algum tipo de planilha específica para isso, algum sistema específico só para fazer isso? Não, a planilha para controle das finanças pessoais, ele tem tem 1000 modelos aqui na internet disponíveis gratuitamente, ele pode utilizar uma delas, mas é importante, eu gosto, né, a gente vai acabar entrando um pouquinho na gestão
na questão de finanças pessoais, eu gosto sempre de trabalhar quando eu faço, eu mesmo utilizo essa ferramenta, né, essa técnica também de finanças para controle pessoal. Eu uso uma régua que a gente chama de 50, 35, 15. 50, 35, 15. O que é o 50, 35, 15? Explica pra gente. Uma vez que ele já sabe o orçamento dele, ou seja, o quanto ele vai receber mensalmente, vamos supor que esse empresário ou essa empresária, ela já traçou e quanto vai retirar mensalmente, de repente tem a renda do cônjuge ou a renda de mais uma pessoa, uma terceira pessoa ali, que participa da renda familiar. Então ela vai juntar tudo isso, né, e vai sentar com todo mundo que integra a família e vai dividir isso em 3 partes. 50%, 35% e 15%. Os 15%, começar pelos 15%, ele vai investir, ele vai utilizar para investimentos pessoais, seja numa previdência privada, seja num ativo financeiro ali do próprio banco, num fundo de investimento, aí depende do perfil dele, né? Se é um perfil mais conservador, se é um perfil mais agressivo, é sempre interessante ele pensar em ter uma reserva pelo menos de 6 meses de emergência, de acordo com o custo de vida que ele tem. Então ele vai ver qual é o custo de vida que ele tem, deixar essa reserva em caixa ali, pode ser num CDB, num investimento com liquidez, né? Quando a gente fala com liquidez é que pode ser resgatado com rapidez. Um tesouro direto, enfim, ele pode deixar esse dinheiro lá aplicado, essa reserva, e a gordura acima disso ele pode aplicar em outras coisas. É sempre importante também o dono da empresa ter uma previdência privada, porque o patrimônio dele é a empresa. Se eventualmente a empresa quebra, cadê o patrimônio dele? Né? A gente, é claro, tenta sempre elevar o patrimônio, o valor da empresa. Mas, enfim, ele está muito suscetível a um problema futuro ali, de repente, algo que não esteja relacionado com a gestão que ele faz na empresa. É importante ele ter essa consciência de investir. Então, pelo menos 15% da renda familiar utilizar para investimentos, que são investimentos, então são coisas que vão te gerar retorno no futuro. Os 35% ele utiliza para gastos com qualidade de vida, com estilo de vida, vamos dizer assim. Então, uma academia, lazer, viagem, tudo aquilo que possa, na verdade, tá relacionado com o estilo de vida dele mesmo, né? Então, ele separa esses 35% para utilizar dessa forma. Então, não é que ele vai ter que abdicar de todo as coisas boas da vida, né? A gente está falando dele só se organizar e separar uma verba específica para isso. E os 50% restante, ele vai utilizar para as compras básicas, para os gastos básicos dele, alimentação, transporte, educação, habitação. Então, vamos supor que esses sejam os gastos básicos dele, já separa 50% do budget para isso. Ah, William, eu fiz as contas, não vai dar. Não vai dar, não vai fechar a conta. Vou ter que aumentar meu prolabore. Aí você vai sair da técnica que a gente acabou de explicar e provavelmente você vai acabar consumindo mais caixa do que devia da empresa. Então é muito melhor você adaptar o seu padrão de vida ao que a empresa pode pagar. Afinal de contas, a empresa é a fonte geradora de renda. Se ela acabar, se ela quebrar, você não vai ter fonte no futuro. Então você tem que se preocupar primeiro com a sua fonte de renda. Sim. Né? Primeiro com a sua fonte de renda. Então a empresa que tem que estar saudável primeiro, antes de você estar saudável. É uma coisa que, claro, é ideal que caminhe junto, né? Mas se você, Will, não vai dar, e você, ao invés de reduzir os seus gastos, você aumentar a sua retirada da empresa, provavelmente você vai estar prejudicando a empresa e minando, inclusive, possibilidades dela crescer. Ah, interessante. Aí a hora de pensar como funcionário, né? Talvez não pensar como o sócio, tem que pensar que você não é o dono da empresa nesse momento, que você está lá trabalhando e você tem aquele X para receber. Então, não adianta você tirar a mais da empresa e depois você ter que, sei lá, passar apertos na empresa e depois não ter como retirar nem o seu prolabore que já era definido. Eu colocaria lá da seguinte forma, é a disciplina do funcionário, mas com a cabeça do sócio. Porque para o sócio, o que o sócio quer? A gente já falou, o sócio participa da distribuição de dividendos, então o sócio quer lucratividade no final das contas. Então ter a cabeça de sócio é importante para não retirar mais do que a empresa poderia, porque senão a lucratividade diminui. Mas é importante ter a disciplina de funcionário, saber que você vai ter uma renda mensal e essa renda vai ter, seu padrão de vida vai ter que se adequar a essa renda. E se você tirar mais, possivelmente você vai prejudicar a lucratividade do negócio e o teu chapéu sócio vai ser prejudicado.
E esse chapéu sócio prejudicado é complicado, né? Porque você está perdendo a existência de ser da empresa, porque se você é sócio, o que te diferencia dos demais dentro da empresa é o fato de você ser o sócio investidor no negócio, né? Correr o risco. Então, a partir do momento que você tira isso da tua cabeça e você tira isso do teu horizonte, é mais fácil você trabalhar para outra empresa do que ser dono do seu próprio negócio. É normal no começo, eu escuto muitos empresários falando, por exemplo, eu fiquei 10 meses sem receber Prolabore, fiquei 6 meses sem receber quando estava montando a empresa. É normal isso, no começo, quando você está montando a sua empresa, você não ter esse Prolabore definido ainda? Olha, não é o ideal, né? Não é o ideal. Acontece, tá? Acontece, mas não é o ideal. A não ser que já esteja isso bem planejado, né? No plano de negócios da empresa, na previsão orçamentária do negócio, tá? Mais uma vez, acho que aqui eu vou acabar repetindo as mesmas coisas, né? São dúvidas que as pessoas tentam abordar a dúvida de uma forma diferente, né? Os clientes, eles abordam a dúvida de uma forma diferente, mas a resposta é a mesma. Se ele parar e entender essa lógica que a gente explicou, ele vai entender a resposta também. Então, nesse caso, o que acontece? O ideal, ninguém consegue ficar 10 meses sem renda, né? Sim. Não dá. Você tem seus custos pessoais, né? Tem contas a pagar. Então, o ideal é que você já deixe na sua previsão essa retirada mensal que você vai fazer. Will, você pode ser mais conservador, você pode colocar uma retirada menor, mas é importante que esteja lançado isso para você não ficar sem renda, porque existe uma questão psicológica lá que desanima muito o empreendedor, que é o fato de não ter renda, ou a renda adequada. E se você não tem renda, capaz que você chegue no 10º mês, mesmo já sabendo que isso poderia acontecer, desanimado do negócio, porque você não está vendo, desmotiva. Né? A mesma coisa, o funcionário trabalhar sem ter a receita, não existe isso. A mesma coisa o dono, né? Então, o ideal é que ele já coloque isso na previsão e que quando a empresa começa, ela já comece com uma reserva financeira que sustente esse período inicial da empresa até ela se tornar lucrativa, começar a gerar caixa por si. Mas é importante ele já deixar isso previsto para ele não ficar sem aquela renda e, de repente, se desmotivar, se frustrar no meio do caminho aí. Então, por hoje é só. Já vou adiantar que semana que vem, o nosso próximo podcast vai ter um convidado especial. É um cliente nosso também. É legal porque ele vai poder mostrar como que foi toda a trajetória dele no campo de batalha como empresário, para ele conseguir hoje atingir os resultados dele e se tornar uma empresa exponencial. E muito obrigada, Will. Vamos agora curtir o friozinho que tá, né, agora em São Paulo essa semana. Muito. Não deixa seus comentários aqui também. Quem tá assistindo a gente pelo YouTube, quem tá assistindo a gente escutando a gente pelo Spotify, deixa seus comentários nas redes sociais. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais também, no nosso perfil no Instagram, e ativar o sininho para a próxima semana você ficar sabendo qual que será o próximo tema. É isso aí. Obrigado, lá. Vamos para cima. Tchau, gente.